O pessoal está entrando, vou esperar um pouquinho. Quando aparecer o Marcos, eu convido, que ainda não apareceu, a não ser que esteja lá atrás, mas acho que não, vamos ver. Adilson, um bom programa e sucesso a todos. Muito obrigado, Jorge Rubem. Folena, grande. David Kay. Mas cadê o nosso Marcos? Será que ele está lá atrás? Não. Vamos esperar um pouquinho. Quando ele entrar, a gente faz o contato. Ah, tá aqui. Opa. Tá aqui. Já fiz convite. Bom, gente, eu agradeço aí a participação de todos. Eu vou entrevistar o Marcos Ferreira dos Santos. Cadê ele? Tá aqui. Marcos Ferreira dos Santos é um amigo antigo, uma pessoa maravilhosa, um auditor da Receita Estadual, muito competente, experiente. Ele é uma pessoa assim, que é admirada por todos também, não só sob o ponto de vista profissional, mas como também como pessoa, muito dedicado, estudioso da matéria tributária estadual. É uma pessoa que honra a classe dos auditores de rendas estaduais. E eu tenho muito prazer, em conversar com ele hoje. Hoje sobre as atividades do Conselho de Contribuintes em tempos de pandemia, ou melhor, em tempos de informática, no nosso mundo virtual, porque essa pandemia nos provocou isso, esse acesso à tecnologia, ela estava aí à nossa disposição e a gente não sabia usar. Então, não sabia, não usava mesmo, por alguma razão. E agora nós fomos obrigados a entrar aqui. Hoje ela já está no nosso dia a dia, a gente não tem mais como fugir. E tivemos que aprender, nos familiarizar com muitas dessas ferramentas. Eu, inclusive, nem tinha Instagram antes de março desse ano. Acabei tendo que entrar, porque senão eu ficava por fora de todas essas lives que têm ocorrido, e muitas muito boas mesmo, excelentes, falando sobre a área tributária, outras áreas do direito também. É uma coisa maravilhosa. Então, nenhum de nós poderia ficar fora dessa... Eu não sei o que houve aí com o Marcos. Então ninguém poderia ficar fora dessas atividades atuais. O nosso dia a dia mudou muito mesmo. Nós agora não temos mais aquele contato diário, físico, com pessoas, amigos e colegas, parentes, filho, neto, pais, avós. Hoje a gente mantém essa distância, mas isso nos obrigou a travar contato com a tecnologia. E então acho que, de certa forma, apesar de tudo que a gente lamenta, sente muito a perda de pessoas, são 80 e poucos mil mortos até agora, que é uma tristeza muito grande, acho que 1,5 milhão, se não me engano, afetados. Eu nem gosto de acompanhar muito essas coisas não, mas a gente precisa saber que isso é um risco, a gente está sendo afetado por isso, e a gente tem que se adaptar a esse novo mundo. Tem gente que chama de novo normal, nova realidade, novo mundo. Na verdade é um novo mundo para nós, porque toda essa tecnologia já estava à nossa disposição. Nós é que não usávamos como devíamos convenientemente, mas ela estava aí, à nossa disposição. E agora, como eu disse, nós fomos obrigados a usar. Eu me lembro que no escritório, no centro da cidade, quantas vezes eu tive que sair com sol quente ou com chuva. Eu até gosto do calor, do sol, não reclamo muito não. Mas sair até com chuva até o fórum, fazer uma sustentação, ou despachar com desembargadores, com juiz, e enfrentando tudo isso. E agora, com essa nova tecnologia, que dentro de casa, do jeito que eu estou hoje, eu nem coloquei uma gravata,
alterno, assim, para me representar junto ao presidente do conselho. E então a vida da gente facilitou. Muitas vezes também, como advogado, você tinha uma reunião com um cliente, aí você ligava para ele, aí você vem aqui ao escritório, puxa, na cidade, gente, pô, trânsito ruim, eu não tenho onde estacionar, por que você não vem aqui? Eu moro na Barra, tenho escritório aqui na Barra, minha empresa é aqui, por que você não vem aqui? A gente saía até a Barra, depois ia até a cidade. Hoje você não precisa mais disso. Vamos nos reunir? Vamos. Por WhatsApp, qual plataforma, Zoom, Webex, ou qual você prefere, Google, Meeting, o que você prefere? Então a nossa vida agora parece que vai ser assim. Reuniões, todas à distância, como a gente já tem feito. E eu estou estranhando que o Marcos ainda não entrou. Já temos bastante gente aí para assistir. E o Marcos, eu acho que se perdeu lá, gente. Vamos ver se ele tem. Já. Ele pediu participação, eu tenho que autorizar. Como é que eu faço aqui? Tarará, tarará, tarará. Agora eu que estou perdido aqui, porque era fácil aceitar. Então o problema agora é. Já cliquei em tudo que é possível aqui e nada. Deixa eu ver aqui. Xerifato de vídeo não, também não é aqui. Que mais? Marcos Ferreira, já cliquei. Pedir ajuda aos universitários. André, que está me assistindo. Como é que eu autorizo aqui, André? Já cliquei no nome dele. Disse que eu o convidei. Tem a carinha dele aqui do lado com alguma coisa que bem pequenininha que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Parece que tem uma mão estendida, não sei. Gente, vocês desculpem. Boa tarde, professor. Estou aguardando confirmação. Report I live, pin comment, go live. Será? Estou aguardando. Agora estou esperando por ele. Agora acho que deu certo. Agora sim. Professor, agora sim. Boa tarde, você desculpa aí, mas eu não estava vendo. Sem porque você tinha me chamado. Agora sim. Tudo bem com Tudo bem com você? Tudo bom, Márcio, vou te chamar de amigos também, não tem essa de senhor, nada, você, aqui para nós, claro. né? Aliás, muitíssimo honrado sempre em participar, muitíssimo honrado sempre em participar, obrigado pelas palavras de carinho. Você chegou a ouvir, né? Você chegou a ouvir, né? Eu só falei essas palavras achando que você não estivesse ouvindo. Não, pois é. É bom, é bom. É bom. Eu sabia que estava ouvindo, senão teria falado a verdade. Não, com certeza. Aquilo tudo é verdade, sim. O Marcos é um grande amigo meu há muitos anos, eu admiro muito por todos os motivos que eu já expus aqui, e eu vou ter um prazer muito grande em iniciar essa conversa, né, com o Marcos a respeito dessa nova tecnologia aplicada essa nova tecnologia aplicada ao Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. É uma experiência completamente diferente, né? Eu estava até comentando, enquanto aguardava esse contato, Marcos, as agruras, porque a gente passava, eu como advogado, ter que sair na chuva, no sol, fazer sustentação e despachar com o juiz, não sei o quê, vai à secretaria daqui, dali, e do município, é longe, inclusive, né? Ainda tinha que pegar metrô e tudo mais. E agora nossas comunicações ficaram mais fáceis. Até quem defenda ou prefira a volta daquele contato físico, daquelas reuniões, tudo mais, presencial. Foi ontem ou anteontem, eu li que pelo menos cerca de 70% dos escritórios
sejam de autônomos, advogados, contadores, ou economistas, seja lá o que for, e empresas também, 70% mais ou menos dos escritórios preferem ou vão, com certeza, continuar de uma forma diferente as atividades. Seja totalmente home office, se isso for possível, né? Ou, pelo menos em parte, home office, sistema de rodízio, plantão, seja lá como for, mas a verdade é que apenas uns 30% vão voltar àquela atividade física como era antes. Então, acho que essa nova experiência, né, que nós estamos vivendo, acho que ela veio para ficar. Eu acho que isso foi, de certa forma, uma coisa muito boa para todos nós, embora a gente lamente também as razões, né, pelas quais nós fomos levados a isso. Mas, Marcos, eu queria saber se você queria dizer aí para os nossos seguidores algumas palavras introduzindo o nosso assunto. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Agradeço a todos os integrantes do IAB, instituição jurídica mais antiga do país. É sempre uma honra, já é a primeira vez que eu consigo me dirigir ao pessoal do IAB, aos demais participantes. E jurídica, mesmo jurídica, a mais antiga do hemisfério. Do hemisfério. Na pessoa do professor Adilson, agradecer a doutora Rita de Cássia, agradecer a todos os integrantes do IAB. Muitíssimo obrigado. Muita honra sempre poder participar desse papo com meu querido professor Adilson, que é um professor acima de qualquer elogio e um amigo, um ser humano extraordinário. Extraordinário, professor Adilson. Sempre faço essa observação. É unânime. O professor Adilson, não há quem não sorria quando ouve o nome do professor Adilson. Então, é uma honra muito grande. Eu, me apresentando, eu sou auditor fiscal da Receita desde 1990. Ingressei em concurso público em 1990 e trabalhei bastante, alguns anos, mais de 10 anos, na Junta de Revisão Fiscal. E, atualmente, eu sou presidente do Conselho, estou no Conselho já desde 2009 e sou presidente desde 2015. Muitíssima honra, uma realização profissional enorme. Me sinto feliz com o que faço, muitíssimo feliz. Começamos as sessões virtuais. Minha formação, eu sou bacharel em Ciências Econômicas, bacharel em Direito também, fiz o mestrado em Direito, o professor Adilson aqui foi o meu orientador e meu professor também à época, junto com o professor Ricardo Lobo Torres. Não há quem fale em direito tributário e mencione aqui o professor Adilson, o professor Ricardo. O saudoso professor Ricardo Lobo Torres. Extraordinário. Já há muitos anos já falava que o ICMS é o nó do sistema tributário nacional. Né? Mas as nossas sessões virtuais, por os motivos que nós já sabemos, né? Nós interrompemos as sessões presenciais do Conselho no dia 11 de março. E aí, numa conversa rápida com o presidente, na época era o subsecretário de Tecnologia da Informação, ele provocou uma conversa muito rápida, eu indaguei a ele a possibilidade das sessões virtuais, e aí ele abraçou essa ideia, junto com a ex-presidente da Junta, Michele, nós conseguimos dar prosseguimento, tentar instituir, né, difícil, várias sessões de treinamento. Então, nós interrompemos as presenciais no dia 11 de março, voltamos com as virtuais no dia 12 de maio. Dia 12 de maio de 2020, conseguimos, até hoje, nós já julgamos em torno de 500 processos. As sessões foram um sucesso, acima de qualquer expectativa. E aqui eu faço uma menção à equipe do Conselho, maravilhosa equipe do Conselho, chefiada pelo Vitor Hugo, que foi extraordinário. O salto que nós conseguimos dar aqui, apesar dos processos físicos, né? O processo eletrônico já logo vai ser instituído, logo, breve. E aí nós tivemos em torno de 500 julgados até hoje, entre sessões de Câmara, de Pleno. E na primeira pergunta, qual foi a receptividade? Muitíssimo boa, muito boa. 10%, a gente tem
um instrumento aqui de pedido de destaque dos julgamentos, né, se o contribuinte optar pelo presencial. Então, em torno de 10% dos processos foram solicitados o destaque, quer dizer, o que demonstra o total sucesso das sessões virtuais, com ampla defesa, advogados fazendo as sustentações e pedidos de vista. Então, foi um sucesso. Os processos físicos, né, que ainda dificultam bastante as sessões virtuais, mas conseguimos todo um sistema dos processos aqui no Conselho para exame dos conselheiros, digitalização das peças. Marcos, te interromper. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Todos os processos já foram digitalizados? Olha, nós estamos digitalizando os processos que são pautados, né? Uhum. Com a instituição do processo eletrônico, vamos ter um acervo físicos que digitalizar seria um esforço enorme. Provavelmente os processos físicos vão até o final da sua tramitação, né? Aqui no Conselho a gente consegue uma média de 2 anos, ao final do contencioso todo, uma média muitíssimo boa. Fomos o terceiro estado da federação a instituir o processo eletrônico, ao julgamento virtual, perdão. Bom. Foi o terceiro estado, acho que Bahia, Rondônia, nós fomos o terceiro junto com outro estado, né? Juntamente com outro estado. E, perdão, professor, a pergunta que o senhor fez foi no sentido de... Se todos os processos já teriam sido digitalizados. Você a gente vem informou... digitalizando, assim, os processos estão aqui disponíveis, né? Os prazos, o que é muito importante, os prazos estão suspensos até o dia 5. A partir do dia 5, Houve um problema aí na imagem, acho que congelou, hein? Voltou. Pelo decreto desse do governador, nós temos os prazos suspensos até o dia 5. Então, a partir do dia 5, os prazos voltam a contar, se não houver adição de outro decreto, né? Então, o que a gente faz é isso, professor. A gente digitaliza os processos que estão sendo julgados e estão aqui fisicamente, os conselheiros vêm aqui, examinam os processos, as principais peças são digitalizadas e algum problema maior, os processos são pede vista ou retira de pauta, o procedimento normal. Não há prejuízo nenhum ao contribuinte, pode se manifestar nos prazos regimentais, tranquilamente. Interrompendo, desculpa aí. Não vou mais pedir desculpa para interromper, não. Só vou fazer... Estou falando muito. Você disse que os conselheiros vão aí, está na secretaria, pelo que eu estou vendo, né? Está na Cefaz, né? Sim. Os conselheiros vão aí fisicamente para analisar, eles não recebem em casa pela via informática, pela internet, sim, virtualmente os processos, não? Embora... Estão disponíveis no OneDrive. Pode concluir. Plataformas estão digitalizadas e disponíveis no OneDrive para os conselheiros. Mas caso alguém necessite um exame físico dos processos, está disponível. Eu agora, no momento, estou na secretaria. Ótimo. Uma outra pergunta que eu ia te fazer também. E esses destaques que você se referiu, de que alguns conselheiros, representantes dos contribuintes, naturalmente, pedem fazem destaque pedindo que você separe esses processos para uma sessão presencial. Como é que vocês estão se separando e já há alguma perspectiva de realização de alguma... Eu te pergunto isso também porque eu já vi que alguns, poucos por enquanto, mas alguns poderes, algumas justiças, né, alguns fóruns, tribunais de justiça dos estados, já estão começando a se programar para um retorno presencial. Embora eu já tenha visto aqui no Rio, se não me engano, acho que foi aqui no Rio, houve uma abertura da possibilidade de juízes e desembargadores optarem por continuar pelo modo virtual. Mas já estão assim. E há alguma perspectiva nesse sentido de volta ou não? Olha, professor, nós estamos aguardando. Hoje o secretário publicou uma resolução e ainda tem essa questão do impedimento de quem é do grupo de risco. Então, essa abertura gradual, eu acho que nas câmaras, nós temos aqui 4 câmaras compostas por 4 conselheiros, né? Nas câmaras, a gente consegue manter um distanciamento bastante razoável, até no plenário maior que nós temos aqui.
E agora, na Uhum. sessão do pleno, nós teríamos, de fato, uma aglomeração bem significativa de advogados. As últimas sessões do pleno presenciais, a presença foi maciça de advogados, talvez umas 50 pessoas na sala, ou 40. E eu acho que na Uhum. questão do pleno, talvez tenhamos que aguardar um pouco mais. Isso aqui é tudo no campo mas, Juras. mas das câmaras nós conseguiremos manter um distanciamento. Então, a questão depende da regulamentação toda da cúpula da secretaria, do excelentíssimo senhor governador, nós viabilizarmos as sessões, o retorno das sessões presenciais. Me Alguns diz. advogados ainda optam pela presencial, porque preferem Uhum. de fato, é um aprendizado, é uma situação nova, né, que já vinha sendo gestada há algum tempo, mas que nós tivemos que agora resolver isso repentinamente, né? Uhum. É, Infelizmente, mas... a gente ainda está no começo, né? Já assisti alguns julgamentos, né, no Conselho de Contribuintes e achei bem interessante, funcionou tudo muito bem. Havia uma participação livre, aberta de todos os conselheiros, né? A possibilidade de sustentação, não havia nenhuma restrição à liberdade de quem quer que seja de se manifestar, de se posicionar. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, te pergunto uma coisa. Não propriamente o conselheiro representante dos contribuintes, em tese, eu poderia admitir ou afirmar mesmo que todos eles têm o seu computador em casa, têm um local adequado para trabalhar. Mas pode ser que haja algum advogado que represente um contribuinte, os conselheiros sim, mas advogados que representem os contribuintes, talvez nem todos tenham condições adequadas para participar de uma reunião virtual. Vocês pensaram nisso, naturalmente, né? Como é que como é que ficaria ou como tem ficado, como é que vocês têm encarado essa questão? Tem trazido já algum problema? Ou vocês já vislumbraram solução, se é que algum problema houve? Alguns professores, até de próprio conselheiro, ter um problema Tem. final momentâneo ou Hum, até um pouquinho mais persistente. Quando é o caso, nós adiamos o processo para o próximo julgamento, nós não finalizamos, no apuros votos, não finalizamos a discussão do processo e uhum. adiamos ou retiramos de pauta e o secretário fica monitorando que quem o sinal escapou, que é muita coisa, assim, são muitas informações ao mesmo tempo para administrar, né? Então, o Vitor me ajuda muito aqui nessa questão de ficar se alguém está com problema com o sinal ou não. Uhum. De forma alguma, e o conselheiro só vota se de fato estiver com sinal perfeito, sem problema nenhum. Uhum. As ementas dos julgamentos, elas têm sido publicadas e ninguém tem, digamos assim, reclamado, né, de não ter tido conhecimento por falta de pelo menos, facilidade de acesso. Elas têm sido todas publicadas também? Professor, nós suspendemos as publicações no início das virtuais, até porque estava gerando uma série, nós paramos, né, e estava gerando uma série de indagações dos advogados com relação aos prazos. Então, nós entendemos por bem suspender. Hoje, inclusive, reiniciamos as publicações. Hoje publicaram, acho que determinada Câmara aqui no Conselho, a segunda Câmara publicou, acho que 20 acordos. Temos agora 480 acordos para publicarmos. Mas com os prazos suspensos, os advogados não terão nenhum problema e as decisões em inteiro teor estarão disponíveis após a publicação no portal do Conselho. Inteiro teor das decisões, tranquilamente, acesso tranquilo pelo portal. Sem problema Ah, nenhum. sim. Porque você tem aí dois problemas. Primeiro, porque a publicação ela gera uma confiança, né? Porque o advogado tem que ter retorno, a empresa tem que ter o retorno também. E a maneira oficial dele ter conhecimento do julgado é pela publicação. Sim, sim. Fosse como no Diário Oficial impresso ou Diário Oficial eletrônico, né? Mas ele tem que ter conhecimento. Em segundo lugar, essa publicação gera uma jurisprudência própria e é importante a jurisprudência do Conselho de Contribuintes, né? Então, isso aí é realmente uma necessidade muito grande e
e os advogados e contribuintes realmente têm razão, por enquanto, pelo menos, pelo que você diz, já não vão ter mais, né? Mas é um pleito e não digo assim, um pleito que se faz, né, quanto à publicação. Não haver nenhuma interrupção nesse conhecimento, na publicidade das decisões do Conselho, né? Não, com Mas, certeza. Inclusive a formação de paradigmas, né, para recursos ao Conselho Pleno, uma decisão do mesmo direito em tese que é discutido, ser uma decisão divergente. Nesse sentido, é interessante. Nós temos aqui duas câmaras que são presididas por representantes dos contribuintes, né? E nós temos aqui por unanimidade, 93% dos votos. Então, o que mostra uma isenção nos julgamentos, né? Tanto dos representantes do fisco quanto dos representantes dos contribuintes. Que existe uma tendência, é óbvio, existem teses que são discutidas que às vezes as decisões são mais apertadas, vamos dizer assim, né? Em ambos os sentidos. Agora, a grande maioria são unânimes as decisões e a publicação, sem dúvida nenhuma, a importância da formação dos paradigmas, né? isso. E por falar em paradigma, né, eu já aproveito e lembro aqui de uma outra pergunta também. Eu ainda não vi, acho que não foi expedida nenhuma súmula do Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. E, sem dúvida nenhuma, é um conselho muito importante, está muito bem dirigido, volto a fazer uma referência não elogiosa, mas justa ao seu presidente e a todos os conselheiros, eu conheço pessoalmente a maioria deles, sejam representantes da Fazenda, sejam representantes dos contribuintes, conheço gente da melhor qualidade, sem dúvida nenhuma. E os julgamentos têm feito realmente, têm sido há decisões já consolidadas que mereceriam uma síntese mediante a súmula que pudesse ser seguida até por todos os contribuintes, né? Assim como pela própria administração, seu corpo de auditores fiscais, o pessoal de julgamento e em primeira instância, né, pelas juntas e pelo próprio conselho, os conselheiros. Isso facilitaria muito a consolidação desses julgados em súmulas, como no CARF, como nos tribunais também há súmulas. Aí eu pergunto, já existe alguma ideia, alguma coisa pensada, por alguma proposta encaminhada por você, ou alguma coisa pensada pelo secretário de Fazenda a respeito da publicação de súmulas? Eu acho que os contribuintes têm muito interesse em obter essa resposta, que é uma orientação muito boa, né, para todos os contribuintes. Obrigado pela pergunta, professor. Nós temos 3 súmulas que foram aprovadas em janeiro, fevereiro, foram aprovadas aqui pelo Conselho Pleno. E agora eu vou encaminhar, não encaminhei antes, até por essa questão da pandemia, vou encaminhar para o secretário. 2 foram reprovadas, a sessão até reservada do Conselho Pleno, 3 súmulas foram aprovadas e 2 não. Então, o próximo passo agora é encaminhar para a aprovação do secretário. Então, eu peço desculpa, não posso antecipar, porque elas podem ser aprovadas pelo doutor Guilherme, nosso secretário de Fazenda, ou não. Então, nós temos já 3, eu vou encaminhar, estão muito bem já nesse processo, e 2 que foram reprovadas, não foram aprovadas pelo Conselho Pleno. Agora, a questão das súmulas, se nós observarmos nas súmulas dos demais estados, as questões mais sensíveis, de fato, nós não conseguimos sumular, né? Até pelas, às vezes, as questões fáticas e alinhar com 3, um passo bem razoável, e estamos também tentando mais esse procedimento aí, sem dúvida nenhuma, o senhor tem inteira razão. Agora, eu fico feliz em saber que, pelo menos daqui para frente, né, essas súmulas vão ser expedidas com regularidade. Eu sei que o trâmite não é tão simples assim, já está publicada, né, mas eu sei que não é assim. Agora, a importância das súmulas é muito grande, sem dúvida nenhuma, e eu espero que
se torna agora uma regularidade, né? E aí, deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu ia. Sim, aí quanto à minha pergunta não foi quanto ao conteúdo propriamente, mas sim quanto à quantidade Sim. de súmulas que venham a ser expedidas, né? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Não sei se ela é delicada, mas quanto ao voto de qualidade, você já deve ter a pergunta, a resposta pronta. Não, não, nunca temos. É, Não, deixa eu só completar a ideia. não, vamos. Há alguns anos, né, se discute, desde a Operação Zelotes, o início da Operação Zelotes, junto ao CARF, isso deve ter o quê? Uns 4, 5, 6 anos, não me lembro bem. Mas alguém está dizendo aqui, Vera Kirdeiko, nossa grande amiga, que acha que as súmulas são supervalorizadas. Eu acho que elas são supervalorizadas como devem ser mesmo, Vera. Porque isso aí já estou respondendo pelo Marcos. Eu não sei se ela deu um sentido de super, quando super, se ela deu um sentido de mais do que deveriam, ou se elas realmente têm um grande valor. Eu acho que elas têm um grande valor porque simplifica muito as coisas. Às vezes você fica se batendo aqui numa determinada tese, né, e tentando adequar a lei ao fato. E quando você tem uma súmula que resume aquela hipótese, você já tem uma orientação. Você pode até discordar da súmula e tentar defender uma nova tese. O direito não é estático, né? O direito está sempre mudando, claro, mas muda em função dos fatos até. Mas eu acho que as súmulas são realmente uma importante orientação para todos nós que lidamos com o direito. Mas aí, voltando e agradecendo a Vera, né, pela participação, muito obrigado, Vera, o voto de qualidade. Desde 4, 5, 6 anos, como eu falei, né, com a Operação Zelotes, é que se fala na extinção do voto de qualidade no CARF, fala-se na extinção do próprio CARF, que eu acho uma, sei lá, não gostaria de usar essa palavra, mas uma bobagem ou veleidade muito grande. Eu acho que o CARF, como todos os demais conselhos contribuintes, como órgãos de julgamento de segunda instância na via administrativa, são da maior relevância para a revisão das decisões de primeira instância. A primeira instância, antigamente, era representada por um único auditor fiscal, né? Agora, e hoje não, hoje, em geral, são juntas, são turmas, né? Já é um colegiado. Então, há aquela discussão, a troca de ideias, até que se chegue a um consenso, se não um consenso, pelo menos o voto pela maioria. Então, isso já evoluiu bastante. Mas, de qualquer forma, há sempre a necessidade de uma revisão, mesmo administrativamente, daquela decisão de primeira instância. Então, acho que acabar com os conselhos, acabar com o CARF, para mim, é uma coisa que está fora completamente de propósito. Eu não posso admitir, não posso aceitar uma ideia dessa. Mas o voto de qualidade é uma questão que vinha sendo discutida e ainda continua sendo discutida até hoje. O voto de qualidade é aquele em que a gente sabe que há uma composição paritária nos conselhos, nas câmaras, metade de representantes dos contribuintes, metade representando a Fazenda Nacional, a Fazenda Nacional, estadual, municipal, né? E como presidente da junta, da Câmara, ou da sessão, é sempre o representante da Fazenda, quando ele tem que dar o voto de qualidade, aliás, me surgiu uma outra pergunta a propósito disso aí. Quando a decisão é por empate, e normalmente não, são sempre paritárias, quer dizer, número par, a quantidade de conselheiros, quando há um empate, a decisão é dada pelo presidente do conselho, pelo voto de Minerva, né, o voto de qualidade. E eu observava, eu não só eu, mas todos os advogados que trabalham também com o CARF, né, que quando a decisão era polêmica ou quando o valor envolvido era muito grande, a decisão, eu vi um levantamento até que em 93% dos casos, a decisão no voto de qualidade era favorável à Fazenda. Isso, para mim, é uma distorção. Eu
há anos e anos eu defendo o concurso público para admissão de conselheiros nos conselhos de contribuinte. Há quem divirja da minha ideia, acho que foi sexta-feira, quinta ou sexta-feira, eu li em algum lugar que a Unafisco, o Sindifisco, sindicato que representa os auditores fiscais da Receita Federal, estão propondo ao ministro da Fazenda a realização de concurso público. O Conselho de Contribuintes, se não me engano, de Pernambuco, ainda julga, ou melhor, ainda admite conselheiros com base no concurso público. Eu sempre defendi também. E eu acredito que lá, pelo menos, isso já tem bastante tempo até lá, até agora tem funcionado bem, me parece. Eu acho que a experiência foi boa, é válida. Mas também essa polarização gerou outra questão, gerou também no CARF alguns, não digo, não vou generalizar, mas algumas distorções, porque se os representantes da Fazenda tendiam a defender o interesse da Fazenda, fisiologisticamente, os contribuintes, representantes dos contribuintes, passaram também a radicalizar a posição, e aí gerou essa polarização. Daí as grandes decisões serem, afinal, colocadas nas mãos do representante da Fazenda. Com a Lei 13.988, o voto de qualidade passou, ou melhor, acabou o antigo voto de qualidade, e quando há empate, a decisão passa a ser a favor do contribuinte, com base no artigo 112 do Código Tributário, que eu também não aprovo, não, porque eu acho que empatou, era a favor da Fazenda. Agora não, agora empatou, é a favor do contribuinte. Quer dizer, para mim a justiça mudou de lado. Eu também não aprovo essa solução. Acho que o concurso público, acho que, no meu modo de ver, resolveria a questão. A extinção do CARF, dos conselhos, é que eu acho errado. Então, eu te faria duas perguntas. Aqui no Rio, eu acho que não, pelo que eu observei. Mas você, como presidente, participando há 5 anos, né, de todas as sessões, você observa algum posicionamento favorável a um lado ou outro? Evidentemente, você vai dizer que não, como presidente do Conselho de Contribuintes. Mas aí eu pergunto, o que você acha desse voto de qualidade, de uma possível solução para que isso fosse resolvido? O que você acha? Professor, diferentemente do CARF... Desculpa, eu estou vendo aqui a posição, não me lembro de quem foi, não deu para eu ver de quem foi. Eu também não consegui acompanhar. Você também está lendo aí, né? Às vezes eu não consigo. Prevaleceria o voto do relator. Mas isso aí é uma questão de sorte, né? Se o relator for a favor da Fazenda, a favor do contribuinte, se ele tender a decidir por um ou por outro lado que ele representa, também não é o ideal, né? Então, eu queria te ouvir a respeito de tudo isso. Professor, obrigado pela pergunta. Diferentemente do CARF, nós mais temos aqui... Não, eu acho que o tema merece a provocação, merece a discussão, isso, muitíssimo válida. Diferentemente do CARF, nós temos aqui, eu já fiz essa observação, vou aprofundar mais um pouco. A segunda, nós temos 4 câmaras aqui no Conselho. A segunda e a terceira Câmara, os presidentes são representantes dos contribuintes. Então, o voto de qualidade é deles aqui. Então, no caso, pois é. Certo. Ih, agora congelou. Acho que você foi censurado ao fazer essa afirmação. No nosso Rio de Janeiro e fora do Brasil também. Fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, talvez. A segunda e a terceira Câmara tem os votos dos representantes dos contribuintes, né? E nem sempre a Fazenda recorre ao Conselho Pleno. Então, é muito mitigado essa questão do voto de qualidade. Agora, no Conselho Pleno, de fato, o voto de qualidade é meu, né? Vamos dizer assim. Normalmente, esses casos em que são decididos pelo voto de qualidade, eu não tenho os números muito pequenos, comparativamente aos demais, aos números de julgados.
são questões, às vezes, que são teses que vão para o judiciário remédio que a Fazenda Estadual não tem. A Procuradoria não pode recorrer ao judiciário, o contribuinte tem sempre acesso ao judiciário. Então, essas questões que são decididas pelo voto de qualidade do presidente são teses jurídicas, um setor que tem questões delicadíssimas de apreciação da legislação. Agora congelou de novo. Está havendo alguma... E eu acho muito mitigado aqui no Conselho do Rio de Janeiro. A estrutura foi muito bem, assim... E eu não vejo... Congelou um pouco, mas eu vou te ajudar. Enquanto congelou, deixa eu te falar por você. Pelos representantes dos contribuintes que eu conheço, eu vejo que são pessoas da mais alta qualidade, isentos, todos eles trabalhando com boa fé, pelo melhor, né, da melhor maneira possível. Agora acho que voltou. Pode voltar. Congelou de novo. Não. Para mim, eu não estou... a conselheira Luciana aqui está dando a ideia de bloquear os comentários, que senão trava muito. Um efeito. Luciana, eu estou habituado não, já participei de algumas lives sempre como convidado. Essa é a primeira vez que eu convido, né? Então eu estou meio atrapalhado, que eu não sei como eu me atrapalhei para aceitar o Marco. Eu agora também confesso que eu não sei travar esses comentários. Então, aqui tem uma bolinha assim, com aquele sinal de proibido, não sei se seria aqui. Também não sei o que vai acontecer se eu clicar. Mas pin comment ou report comment, não sei se é isso. Bom, paciência, vamos lá. Então, continua, Marcos. Não vai adiantar bloquear. O nosso técnico de informática do IAB está dizendo que não vai adiantar bloquear. Não vai adiantar bloquear os comentários. Perfeito. Então, vamos... Melhor esperar a conexão dele minha voltar, né? Mas eu acho que já está regularizada, né? Tá. Mas voltando ao tema, né, professor? A segunda e a terceira câmaras presididas por representantes contribuintes. E nós temos aí, eu já mencionei aqui a estatística de 92%, em torno de 92%, 93% das decisões são unânimes. O que demonstra a total isenção. Nós temos uma questão interessante nas sessões virtuais, é que a participação é muito maior muito mais intensa dos conselheiros, né? Alguns conselheiros que no presencial temos processos demorando às vezes 1 hora. Tirei agora alguém. Tudo bem? O sinal tá bom? Teve alguém a quem eu agradeço, né, que me ensinou a tirar os três pontinhos, né, tirar os comentários, né? Os comments, eu tirei. Mas não adiantou. Melhorou. Vamos lá. Melhorou. Mas é isso, professor. Acho que é bastante mitigado aqui por essa forma, essa estrutura do conselho nosso aqui, da segunda e terceira, sempre representando os contribuintes. E o que leva a votos de qualidade no conselho pleno são temas que muitos deles são judicializados. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro a nossa estrutura é bem razoável com relação à questão do voto de qualidade. Quer dizer, pelo menos é a minha opinião, sem nenhuma envolvimento, com isenção, pelos números que a gente tem aqui, que consegue analisar, é nesse sentido, professor. Tá. Outra coisa, então, para encerrar, né, eu realmente observo, né, pelas sessões que eu já assisti, né, no Conselho, mesmo agora as virtuais, eu tenho visto que não há essa polarização, não.
Eu fui auditor fiscal da Receita Federal, né, durante muitos anos e acompanhei, já saí há algum tempo, mas venho acompanhando o trabalho, tanto lá dentro quanto aqui fora, do trabalho do Conselho. E eu percebi, não sei se é impressão errada, mas eu percebi que, com o tempo, a Receita Federal, talvez com a necessidade de arrecadar, acredito até que seja essa a razão, começou a puxar muito para o seu lado. E aí, claro, que há uma reação Sim. contrária, né? No mesmo sentido. Ah, vocês estão puxando para lá? Então vamos puxar para cá. Eu acho que isso aí quebrou um pouco aquela isenção que eu conheci do Conselho de Contribuintes noutros tempos. Daí a discussão sobre o voto de qualidade. Nunca houve essa discussão, a não ser depois dessa polarização de posições contrárias, né? Mas aqui no Rio, pelo menos eu conheço, como eu falei, vários dos conselheiros, eu não vejo nenhum deles tendencioso na hora do julgamento. Todos eles julgam de acordo com a sua consciência, com o seu conhecimento, sua experiência. Eu acho que aqui, pelo menos, mas, de qualquer maneira, não deixa de ser algo a se pensar, né? Sim, sim, claro. Né? Se esse é o melhor critério, se não haveria um outro. De qualquer maneira, está em aberto. Agora, entre nós aqui, e mais os 50 e poucos, né, que nos assistem, acabar com os conselhos nunca. Eu acho é importantíssimo essa revisão. Agora, eu vou te perguntar, fazer uma pergunta também. Outra. Você tem recebido embargos de declaração por acórdãos que não tenham sido muito claros, ou contrário, ou que não tenham atendido aquilo que se buscou, ou que não tenham fundamentado corretamente, por alguma razão. Você tem recebido embargos ou os embargos não estão à disposição dos contribuintes aqui no Rio de Janeiro? Que eu acho que os embargos são realmente está lá no Código de Processo Civil e sempre esteve, né? Eu acho que os embargos são um recurso muito importante para você evitar um novo grau, uma nova instância de julgamento, ou não um novo grau, então acesso à justiça, no caso do Tribunal Administrativo. Queria que você falasse também alguma coisa a respeito. Essa questão dos embargos é uma questão bastante vem sendo discutida ao longo do tempo e, de fato, nós não acolhemos por falta de previsão legal, já que, não, apesar de utilizarmos o Código de Processo subsidiariamente, por falta de previsão da legislação tributária, admitíamos os embargos. Mas essa questão também foi muito... a representante-geral da Fazenda solicitou até uma alteração do regimento interno, que nós passamos a admitir recursos com base no artigo 8º, se não me engano, o 6º, inciso 3º, e nos casos em que o acórdão é nulo, há uma nulidade total no acórdão. Então, nós acolhemos, sim, o pedido, uma parcela relevante não de fato, o acórdão não tem nenhuma contradição, nenhuma omissão. Agora, alguns são admitidos, sim, e nós, nesses casos, nós anulamos o acórdão e levamos a novo julgamento. Acho que foi uma forma de minimizar essa questão dos embargos. Então, no acórdão, quando tem alguma irregularidade, a gente já, por força do regimento, que a gente está até rediscutindo, porque a interposição desses recursos foi bastante acentuada em determinado período, até que agora deu uma diminuída, estatisticamente falando, né? E quando o acórdão é nulo, nós anulamos o acórdão, sim. Uhum. Mas existe algum pensamento a respeito disso, da adoção, possível adoção É uma dos... discussão que tem fluxos, né? Tá sempre no radar, vamos dizer assim, né? E a forma que a gente achou mais, na época, foi até a ideia da representação da Fazenda, alterou o regimento interno, foi a adoção desse dispositivo que aceitamos no caso de nulidade total, né? Mas é uma questão que a gente sempre vem rediscutindo os assuntos, é muito dinâmico, né? Mas radar. lá no passado recente, nós sempre negávamos de plano por entender que não cabia o recurso. Certo. Os embargos.
Tá, eu tinha uma outra pergunta para fazer, mas eu quero deixar para o final. Faltam que 10 minutos, mais ou menos, né, para terminar. Então, uma perguntinha rápida, depois eu entro numa um pouquinho mais demorada, né, que eu entendo, e depois faço as suas considerações finais também. E o tempo passa muito rápido, né? A gente vai conversando, Passa. falando, interessantes, né? A gente levasse 1 hora e meia aqui, a gente, né, estaria bem à vontade conversando, porque na verdade a gente está conversando, aquilo que eu falei no início, né? Antigamente, para conversar com você, tinha que marcar um almoço, eu ir lá no seu gabinete e tal, qualquer coisa assim. E agora não, a gente está conversando aqui e 49 pessoas, né, acompanhando e podendo também, com a possibilidade de conversar conosco também. Bem que agora eu apaguei os comments, né? Mas de qualquer maneira, se não houvesse esse problema de sinal. Esse aqui é o grande problema que eu vejo, você até se referiu a isso. O grande problema, nós tínhamos toda essa tecnologia à disposição, mas por comodismo, a gente não usava. Fomos obrigados, de repente, a usar. Quer dizer, nós temos a tecnologia, mas não temos a logística, a infraestrutura disponível que atenda a essa nova, até porque, né, essa nova exigência, né? Até porque a demanda cresceu muito. Quantas lives, webinários e tudo mais existem hoje? Então, o próprio sistema não estava preparado para tudo isso de repente, de uma vez só. Então, a gente sente esse problema do sinal, né? Como a gente também está vendo aqui. Mas a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: qual é o valor de alçada hoje no Conselho de Contribuintes e há quanto tempo, não sei se recentemente, isso aí eu não tenho ideia, por isso também estou te perguntando, há quanto tempo ele não é reajustado, o valor de alçada não é reajustado? Professor, o que acontece? O contencioso do Rio de Janeiro sofreu uma transformação em 2003, motivos à época de 2013, eu inclusive participei das sugestões. Então, sempre que a primeira instância julga um auto desfavorável ao fisco, ou em parte ou na totalidade, recorre de ofício aqui para o Conselho de Contribuintes. Então, na verdade, nós não temos uma alçada. Todos os recursos passam pelo Conselho de Contribuintes. Até foi, na época, eu participei do grupo, foi um dos que deu essa sugestão de recorrer de ofício. E eu acho que isso até hoje foi muito positivo, vamos dizer assim, né? Mas vou relevar aqui, sempre destacar o trabalho maravilhoso que a Junta de Revisão Fiscal realiza. Atualmente foi a minha colega Michele, agora é o Marlios, na presidência, sempre assessorados pela querida amiga Vera Marques, e um trabalho de altíssimo nível da Junta de Revisão Fiscal, que Bem, facilita muito. E foi presidido por você, anteriormente pelo Luiz Gustavo, né? Duas Não, eu pessoas. não tive esse prazer de presidir, mas foi pelo Luiz Gustavo, integrante aqui do IABE, outros colegas também. Fez um trabalho maravilhoso, tinha um acervo de processos enorme e o próprio órgão deu conta. E foi um trabalho fantástico da Junta de Revisão Fiscal, fantástico em todos os sentidos. E sempre recorre de ofício aqui para o Conselho. Eu já fiz uma sugestão de alteração do decreto-lei de colocar uma alçada de determinado valor, não recorrer mais de ofício. Eu acho que é bastante... essa alteração é bem importante, eu acho que vai subir para o Conselho, de fato, os temas mais relevantes, né? Nós temos muitos autos lavrados no trânsito de mercadorias, nas barreiras fiscais, e reduzido. Para o contribuinte, às vezes, não é nada de reduzido, né? Mas eu acho que para um órgão colegiado, determinada alçada seria bem razoável. Já tem essa sugestão de alteração no decreto 05 de Eu acho que isso Congelou agora. De vez em quando. facilitar bastante. Tá, então agora, como a gente está a 5 minutos, mais ou menos, do final, vou te perguntar uma coisa. Nós estamos já falando, aliás, desde pelo menos 1995, eu ouço falar em reforma tributária, propostas de reforma tributária inúmeras já foram apresentadas de lá para cá, desde aquela 175A até agora, pelo menos umas 5, 6 ou 7 parciais ou propostas de emenda constitucional, e nós temos, inclusive, a 45 e a 110
duas propostas de emenda constitucional, uma na Câmara dos Deputados, a outra no Senado, e na semana passada, na terça-feira, foi terça, né, o ministro Paulo Guedes encaminhou ao Congresso Nacional o PL 3887, em que ele defende o que se costumou chamar de proposta de reforma fatiada, não propondo a reforma de todo o sistema, mas agora de PIS, COFINS, que são realmente uma confusão, uma complexidade tremenda, e depois vem imposto de renda e tal, em 4 etapas, se não me engano, se bem me lembro, né? Em 4 etapas, então, seria concluída essa reforma, a proposta, pelo menos, de reforma. Há o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que, se você encaminhar o sistema inteiro para ser reformado ou reformulado, vai haver muita discussão na Câmara dos Deputados, ela corre risco de não sair nunca. Se for fatiado, aí eu já olho sob um outro ângulo. Há uma certa discussão nesse aqui. Na segunda vai haver mais ainda, porque os deputados já estão arraigados em certas posições pela primeira. No terceiro, eu acho que mais ainda. Quer dizer, pode também acontecer isso. Então, as duas formas, os dois métodos ou critérios são defensáveis ou também, ao mesmo tempo, criticáveis. Eu queria saber de você, o que você acha de uma proposta de reforma tributária, não precisa dizer exatamente sobre essas propostas, mas uma reforma ampla, e essas que estão aí, principalmente, como elas podem afetar os estados em termos de competência, em termos de arrecadação, em termos de integração federativa. O que é que você pensa a esse respeito? Professor, Diz assim, boa pergunta disso. não precisa. Professor, emenda 18 de 65, eu acho que como essa repartição ICMS, ISS e IPI, de fato, foi uma solução à época, para motivos políticos, para, vamos dizer assim, atender aos municípios, aos estados, à União. E eu acho que, atualmente, nós até já conversamos sobre essa questão, no mundo, né, que tem esse imposto sobre o consumo de competência dos estados. Tudo bem. Mas, agora, como fazer... como os estados, na crise fiscal, todos os entes da federação, como agora nós tocarmos uma reforma, de fato, a legislação precisa simplificar? Precisa, sim. O ICMS todo calcado em cima da indústria de transformação. Quando, na época da Constituição de 88, entrou a prestação de serviços, e aí temos o setor de petróleo, que é uma parte significativa. O que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito, isso é uma discussão infindável, né? O que é insumo, o que não é, enfim. De fato, uma reforma precisa. Agora, como trocar o pneu do carro andando, vamos dizer assim, né? Como os estados vão... O caso específico do Rio de Janeiro, 70% da arrecadação do Rio é em cima de energia elétrica, telecom e petróleo. E aí, os estados perderiam essa fatia dessa tributação para a União? E aí? Como ficaremos, né? Vamos dizer assim. A maior parte da arrecadação do Rio de Janeiro é nesse tripé. Agora, que de fato precisa de uma simplificação, precisa. O crédito financeiro precisa ser adotado. Eu acho que vamos estudar o assunto, eu acho muito... tem que ser uma discussão técnica. Discussão política é o momento para aprovar a medida, porque quando o governo inicia, parece que já está perdendo um pouco o time de fazer uma reforma. Aí vem essa pandemia, que o ICMS precisa de uma reforma. O professor Ricardo lá atrás já tem uma matéria falando se é possível instituir o IVA no Brasil, fala do Nokia, o ICMS com os incentivos, empresas que transferem crédito para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro... Enfim. Desculpe, Marcos, faltam 45 segundos. Eu vou deixar você concluir, mas eu queria antes agradecer a você, a participação, você especialmente, e a todos aqueles que nos assistem. E eu vou deixar, foi muito importante, muito interessante para mim, gostaria de ficar mais tempo. E agora eu vou deixar você nos 27 segundos finais para fazer